Boa noite aí a todos que estão nos acompanhando aí. Deu um trabalhinho para conseguir aqui conectar, mas agora deu certo. Beleza, estamos, E estamos juntos. tá ótimo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, deputado Botelho. A gente sabe que sua agenda, ainda mais como presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, é uma agenda corrida. E então sou muito grata, eu, Rosidei Taques, que é a minha sócia da MECOM, pela sua presença, por disponibilizar o seu tempo para estar conversando com a gente sobre como Eduardo Botelho, ser humano, como Eduardo Botelho, deputado, enxerga essa situação do coronavírus, né? E o que te faz, então, se posicionar de uma forma ou de outra. Então, o espaço aí está aberto para você e nosso intuito é ouvi-lo, né, para a gente poder compreender um pouquinho melhor essa situação, sobretudo aqui no nosso estado de Mato Grosso. Bom, nós estamos lidando com uma situação diferenciada, né? Uma situação nova. Ninguém sabia lidar com isso, todo mundo batendo cabeça, os países batendo cabeça, um agindo de um jeito, outro de outro. Então, nós também não seríamos diferentes. Nós também batemos cabeça aqui, e nós estamos tentando acertar. Desde o início, a minha grande preocupação eu sempre já disse isso para o governador, para outros deputados, nós temos que ter a percepção que nós temos que agir em duas pontas. Combater esse vírus, evitar ele da melhor forma possível, mas também criarmos o impacto social menor possível. Então, nós temos que ter essa percepção, porque é aquela história, vai durar quanto tempo? Quanto tempo nós vamos ter que ficar isolado? Quanto tempo nós vamos ter que ficar com os mercados, com os restaurantes fechados, com os hotéis fechados, com o comércio fechado? Quanto tempo nós vamos ter que viver isso? Então, ninguém sabe. Ninguém, a verdade é essa, ninguém sabe quanto tempo vai ser necessário. Então, eu faço uma pergunta para todos. Nós conseguimos deixar as pessoas isoladas aí uma semana? Conseguimos. 2 semanas? Conseguimos. 3, até 4. Mas daí para frente a coisa começa a se complicar. Começa a complicar porque nós temos uma dependência aqui muito grande, nós não temos uma economia que consegue sustentar todos, nós temos uma economia muito frágil, que as pessoas que vivem do dia a dia, que é os feirantes, as pessoas que trabalham no salão de beleza, por exemplo, os restaurantes, de um modo geral, que pagam normalmente os garçons, os funcionários, paga semanal. Então, quer dizer, ele tem esse ganho semanal. Então, isso é muito complicado quando você ultrapassa de um mês. Então, nós temos que ter essa percepção. E essa percepção minha, ela é um sentimento que eu tenho recebido da Assembleia, ela é o desaguadouro de todos os problemas. Todas as reclamações, todas as lamentações acabam desaguando na Assembleia Legislativa. E nós já estamos recebendo isso. Hoje eu recebi, por exemplo, os transportadores, donos de vans, que transporta turismo, que faz esse trabalho para levar para as pousadas, estão todos numa dificuldade muito grande. E aí vai as pousadas, os hotéis. Então, a Assembleia é um mar de lamentações. Nós estamos lá trabalhando nas duas pontas, conseguindo fazer leis para que o Estado possa fazer da melhor forma possível esse combate a ao coronavírus. Uma delas foi a doação, né? Está construindo um hospital que vai ser um dos maiores hospitais para receber com todas as condições, com leitos, com UTIs, salas específicas, que vai ser o Hospital Metropolitano. E ele vai custar em torno de 17 milhões, 10 milhões é da Assembleia Legislativa, que nós colocamos lá, reunimos com o governador Mauro Mendes, que logo idealizou essa obra, que eu até confesso que inicialmente eu achava que era melhor fazer aqueles hospitais de campanha, mas quando nós fomos fazer o custo disso, o hospital de campanha, para fazer essa mesma quantidade que nós vamos ter lá, ia custar em torno de 20, 25 milhões de reais e ele ia ser retirado, era para ficar em torno de 6 a 10 meses, aí ia ser retirado isso. E essa construção, não, ela é uma construção permanente,
Então, foi um acerto aí que eu tenho que reconhecer, um acerto do governador Mauro Mendes. E nós, da Assembleia Legislativa, participamos ativamente nisso, com essa doação de recursos. Esse foi uma das primeiras ações que teve da Assembleia. Aí nós tivemos outro, evidentemente, evitar aglomeração, evitar cotar dentro da Assembleia. A Assembleia passa mais de 2.000 pessoas por dia dentro daquele prédio de visitante, nós tivemos que cortar tudo isso. E assim por diante, nós estamos trabalhando e cada hora é uma questão, cada dia é uma agonia, cada dia é a procura de uma solução para um setor, para o outro. Agora mesmo acabamos de ter uma reunião com o sindicato das escolas privadas para que eles possam dar um desconto para os alunos que estão tendo aulas não presenciais, aulas online. Então, enfim, nós estamos participando ativamente. Os deputados estão trabalhando mais do que nunca em busca de uma solução para esses problemas. E nós temos assim diversas ações. Eu gostaria, inclusive, assim, de responder algumas perguntas, algumas situações que tivesse, porque são tantas ações que a Assembleia fez durante esses dias que eu não posso assim, nem enumerar, não sei que tenha algum interesse, porque são muitas ações, não sei nem qual que é a mais importante, todas são importantes. Então, eu quero... Fica aí também, né, então, aberto o convite para as pessoas que estão participando da nossa live, se tiverem alguma pergunta com relação a esse tema, né, da pandemia para o deputado, com relação às medidas da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, fica aberto o convite a todos. E uma das coisas, deputado, que me chamou muito a atenção, que foi, inclusive, um dos últimos posts que o deputado fez, é justamente sobre essa reunião com o sindicato do ensino privado, né? E essa tentativa, eu estou vendo os deputados como verdadeiros mediadores mesmo, né? Entre os dois lados, porque ambos os lados têm necessidades, né? Eu vi quando esse projeto de lei, salvo engano, ele é da Janaína Riva, né? Que fala sobre a diminuição aí do valor das mensalidades das escolas privadas e faculdades também durante esse período da pandemia. Eu vi que logo o sindicato se manifestou, muitas pessoas se manifestaram, enquanto muitos estudantes aplaudem de um lado, porque estão vivendo uma dificuldade financeira, tendo em vista essa necessidade de isolamento, né? E então há de um lado os estudantes, há de outro lado toda uma categoria, toda uma estrutura por trás disso que também não suporta, né, o simples baixou a mensalidade, e aí minhas contas continuam, eu tenho o meu lado também. E eu vejo vocês como mediadores mesmo, fazendo essa ponte entre os dois lados, olhando as necessidades dos dois lados para poder chegar em um denominador para a aprovação dessa lei, desse projeto de lei, né? Tá. Isso, nós estamos mediando, né? Porque ali, no caso, é um privado, são os donos de escolas, que dependem disso para pagar os professores, para pagar toda a manutenção do prédio, porque não está tendo aula, mas eles não dispensou os professores, eles estão continuando pagando os professores. Então, eles têm todo esse custo que a gente tem que entender que nós temos que ser mantido. Então, nós temos que achar um meio termo para isso. E essa conversação com as escolas está bem adiantada, eles já chegaram num desconto aí de 10%, nós estamos trabalhando com a possibilidade de chegar talvez até 20%, isso hoje já evoluiu mais um pouco, acho que até amanhã nós devemos ter um número melhor disso. Então, por que nós estamos tentando uma negociação? Nós não podemos só chegar com a lei lá em cima, vai diminuir, mas ele tem os problemas deles também. Nós não podemos matar de um lado, por exemplo, nós vamos criar uma condições em que ele não vai conseguir lá na frente se reabrir. Então, não é isso o intuito. O intuito é que ele tenha condições de passar por esse período, dar um desconto para os alunos, mas que ele sobreviva, para que passou esse momento, ele tenha a escola com as mesmas condições, com as mesmas características que vinha funcionando até aparecer esse grave problema para nós. Então, essa é a nossa luta. Nós temos, hoje eu estava discutindo, eu tenho uma grande preocupação. O que é a minha preocupação? Que se nós não criarmos condições para os pequenos sobreviver, os pequenos empresários, os microempresários, os grandes vão sobreviver. Olha, acredite, os grandes vão sobreviver.
Então, quem nós temos que lutar para sobreviver são os pequenos, porque se ele não sobreviver, vai ficar só na mão dos tubarões, e aí é ruim para todo mundo. Então, nós temos uma situação hoje dentro do Estado que já é preocupante. Por exemplo, a agricultura familiar. Se o governo não der uma ajuda agora para a agricultura familiar, eles estão mortos, porque os grandes empresários do agronegócio estão bombando, estão ganhando dinheiro, e muito dinheiro com isso. A soja explodiu, o milho explodiu, com exceção do algodão, que está tendo um pouco de retração, mas as safras já estão praticamente todas vendidas. Então, o pequeno vai morrer se nós não ajudarmos ele. O pequeno que produz, que tem umas vaquinhas, que vai pôr no mercado, ele vai vender aonde? As feiras não estão funcionando, ele não tem como colocar seu produto. Então, esse é o momento em que precisa, sim, a mão do governo entrar para manter essas pessoas vivas, para manter os micros e os pequenos empresários sobrevivendo nessa crise. Senão, nós vamos sair dela e ficar só na mão dos grandes. E aí, meu amigo, é ruim, porque aí eles fazem do jeito que quiser, explora nós todos do jeito que eles bem entender. Então, essa é também uma das grandes lutas da Assembleia, e eu, especialmente, estou batalhando muito em cima disso. Uhum. É bem interessante assim, o teu olhar, porque o que a gente verifica é, talvez, as pessoas que se posicionam de uma maneira X ou Y estão passando os olhos, olhando para aquilo que é a realidade deles, né? E vocês, como representantes do povo mesmo, têm essa visão macro. Por quê? Porque chegam essas informações até vocês, né? Eu fiquei mesmo pensando, eu falei, hoje, para mim mesmo, olhando para a minha realidade, eu consigo fazer o isolamento, estou em isolamento, né, eu moro com a minha avó, mora conosco, tem 93 anos, eu tenho uma filha de 1 ano de idade. Então, isso para mim, essa é a minha realidade, né? Eu posso, mas a grande maioria não pode. A grande maioria precisa estar na rua trabalhando, a grande maioria precisa viver. E é muito preocupante. Do nosso lado, aqui no bairro mesmo, tem pessoas que passam necessidade, sabe? E que a manicure, por exemplo, faço unha, e aí agora? Ninguém me recebe, não trabalho. E esse olhar que eu vejo que você tem é o quê? Para a pessoa, para o pequeno mesmo, é para aquele que precisa viver. Eu penso na saúde de cima, mas eu preciso pensar em comer, né? E é chocante, assim, essa realidade. E eu vi a TV Cidade Verde aqui comentando agora, eles fizeram uma pergunta, inclusive aqui em cima, eu vou rolar um pouquinho, falando, deputado, da decisão judicial que teve no município de Sinop, falando sobre o fechamento. A decisão judicial é do Tribunal de Justiça já, mandando fechar bares, restaurantes, conveniências, tudo fechado, só atendimento por delivery no município de Sinop, né? E nesse ponto também, quando a gente olha para os proprietários de restaurante, por exemplo, que não dão aglomeração, a gente conhece tantos restaurantes aqui que a gente entra para almoçar, as mesas estão de um lado, outro do outro, teria como conseguir controlar esse ingresso de pessoas e, em razão da determinação judicial, não está podendo atender. Qual que é o seu posicionamento com relação a isso? Porque a gente vê também, fechou o restaurante, mas o mercado está aberto, tem uma aglomeração de gente no mercado. Caixa econômica está aberta, tem uma aglomeração de gente na fila. Qual que é o seu posicionamento com relação a isso? Olha, eu acho que do jeito que está andando aí, que as decisões estão sendo judiciais, eu faço uma pergunta para todos. Quem que tem dados técnicos melhor para decidir? É a prefeitura, é o governo do estado. No entanto, quem está decidindo é a justiça, que não tem, que eles vão em cima de uma suposição. Ou vocês acham que um juiz tem mais informação do que um prefeito? Lógico que não. E o que está acontecendo é que quem está tomando as decisões são os juízes, são os promotores, nós estamos vivendo na mão deles. Eles que estão decidindo o que abre, o que fecha. Eu até sugeri para um prefeito fazer o seguinte: manda agora para o juiz lá, excelência, faz o decreto aqui como que o senhor quer. Porque ele vai, susta o decreto, susta parte do decreto do prefeito, manda. Ora, eu não entendo, eu acho que essa decisão é totalmente errada. As decisões têm que ser do executivo, porque é eles que estão acompanhando o problema, eles que estão passando, eles que têm os médicos, que têm todas as informações. Então, no meu entender, as decisões judiciais
está sendo muito errado, eles não deveriam interferir, inclusive, nessa situação, devia deixar a decisão por conta dos governos e dos municípios. Mas nós vivemos num país hoje que fazer o quê? É totalmente um país judicial, nós vivemos na mão da justiça. Então, nós temos que continuar aguardando o bom senso e esperar que haja bom senso deles, inclusive, para que reabra um pouco, porque não é possível, não tem explicação. Se você falasse, não, nós vamos fechar por 60 dias, vai resolver o problema? Beleza, vamos fechar por 60 dias, mas ninguém sabe. Eu perguntei para o secretário do Estado, secretário, 60 dias resolve? Não, talvez não. 90, quanto? Talvez não. Então, como que nós vamos ficar, gente? Nós vamos ficar todo mundo parado. Vamos esperar até quando? Então, eu acho que tem que haver o bom senso nisso, evitar as aglomerações, tomar todas as precauções, mas trancar tudo, eu realmente não concordo, e especialmente com as decisões judiciais, nós temos que cumprir, mas eu não concordo com elas. Uhum, Eu vejo uma grande interferência do Poder Judiciário nas medidas tomadas pelo Poder Executivo, pelo Poder Legislativo, né? E isso tem criado mais polêmica ainda, porque a gente vê, voltando ali à situação do restaurante mesmo, um restaurante pequeno que recebe poucas pessoas teria sim como controlar o fluxo de pessoas, está fechado. Semana passada estava aberto, fez as compras, né? Quer dizer, eu armazenei um estoque de coisas ali para poder fazer o almoço, fazer a janta, e agora fecho. O que eu faço com tudo isso que eu tenho aqui de mercadoria? Não sei, é por tempo indeterminado, não sei quando vai abrir, quando eu vou poder utilizar, se eu vou perder essa mercadoria ou não. Então, realmente, a gente percebe que essa interferência está aí causando, acho, uma polêmica maior do que a própria pandemia, né? Do que o próprio vírus aí circulando. E quando você disse aqui, e é uma expressão que a gente tem ouvido de todas as autoridades, deputado, o meio termo, né? E todos nós falamos em meio termo, mas como encontrar esse meio termo, né? O meio termo seria exatamente olhar para as necessidades, vamos colocar nos grupos que a gente estava falando aqui, cuidado com saúde e cuidado com a economia, né? Então, como chegar nesse meio termo? E o que nós olhamos como mediadores nesse caso, e eu falo por mim isso, é quem está nesse meio. Quem está nesse meio sou eu. É você, é todo mundo que está assistindo essa live, são todas as pessoas. Quem está nesse meio é uma autorresponsabilização também, né? É uma autoconsciência. Porque a gente percebe que quem pode, talvez, fazer um isolamento não está fazendo. Se eu estou na rua e preciso ir ao banco, vou me distanciar. Tem as medidas de segurança aí do Ministério da Saúde, vou me distanciar, vou usar máscara. Inclusive, né, tem já está em validade desde segunda-feira sobre o uso de máscaras. Aí vai passar, acho que, pela Assembleia a questão da multa, né, para quem não estiver cumprindo esse decreto. Então, a gente percebe que as autoridades estão se esforçando, estão tentando mediar esse fogo que chegou aí em vocês, né? Mas a gente percebe muita crítica, muito apontar o dedo por você responsável, mas o pouco olhar para mim, para nós, como eu posso me posicionar, porque eu acredito que é a população que está no meio termo, né? É a população que pode fazer de maneira diferente. A gente pode, isso é um posicionamento meu, eu posso cuidar de mim e cuidar do outro. E se não for assim, eu verdadeiramente não vejo como solucionar isso. Eu vejo vocês num fogo de cruzado e sem que ninguém se responsabilize, perceba. Na verdade, é isso mesmo. Nós estamos no fogo cruzado, né? Quer dizer, de um lado nós temos... Porque opiniões são diversas. Nem os médicos têm a mesma opinião, né? Tem médico que defende, por exemplo, que haja esse distanciamento seletivo, ou seja, esse isolamento seletivo. Tem médico que defende que não, que tem que ser totalmente isolado, que tem que ser... enfim, então, nem eles se entendem. Então, eu acho que tem que haver bom senso. Nós temos hoje apenas 3 pacientes
2 apenas em UTIs públicas. 2, só 2 têm UTI pública. Nós temos hoje 40 UTIs disponíveis para receber gente com coronavírus. Eu estava conversando hoje com a prefeita de Várzea Grande, ela disse, olha, eu não sei o que querem que faça, porque o pronto-socorro está com... Sempre teve lotado, agora está com menos da metade da sua capacidade. Está lá, está vazio. Quer dizer, o que nós vamos fazer? Vamos ficar parados aí? Ela falou que está chegando no ponto de nós chamar a gente para ir para dentro do pronto-socorro, porque está ficando realmente com pouca gente lá, porque não está atendendo. Está parado esperando as pessoas que vão adoecer. Quer dizer, aí nós vamos ficar com tudo parado. Até o final do mês, vocês sabem quantos leitos que nós vamos ter? Nós vamos ter 718 leitos disponíveis. Sabe quantas UTIs que nós vamos ter? Isso eu estou falando não é para daqui 2 semanas. Nós vamos ter 718 leitos disponíveis e 240 UTIs adultas e em torno de 25 UTIs pediátricas. Isso daqui 2 semanas está tudo parado, vai ficar tudo parado, esperando as pessoas adoecer pelo vírus, pelo coronavírus. Então, nós temos uma estrutura, em Mato Grosso, nós temos uma estrutura preparada. Não precisa nós tomar uma decisão assim tão radical. Porque o que é a medida de isolamento? O isolamento é para esperar a saúde pública ter condições de montar para atender. Porque o vírus não vai embora mesmo, a menos que arrume uma vacina aí milagrosa e vacine todo mundo. O contrário, não vai. Ele não vai sair embora, ó, não queremos mais Mato Grosso, tchau, obrigado. Não vai. Ele vai ficar aí para sempre. Então, a conviver com ele durante esse período. E por isso que eu tomo a posição. Gente, nós não precisamos fazer um isolamento tão duro, porque nós temos condições, a saúde pública nossa está preparada. Nós não estamos nem com 10% do nosso ocupado. Então, nós vamos ficar, a hora que aumentar um pouco, então aí nós vamos ter que parar mesmo. Então, nós temos agora, nesse momento, no meu entender, é que haja essa liberação seletiva de alguns casos aí. E parece que estão todo mundo contrário. Não, vamos trancar tudo. E daqui um dia adoece mais gente, e aí como é que vai fazer? Aí tem que ficar tudo parado mesmo. Eu vou retomar o convite que o deputado fez, para quem tiver alguma pergunta, como o tema é bem amplo, né, e as medidas tomadas pela Assembleia Legislativa são amplas. Quem tiver algum tema específico que gostaria de perguntar, ele está aí à disposição. E eu estou vendo aqui a Bianca fazendo uma pergunta, deputado. A população tem cobrado das nossas autoridades o uso da verba indenizatória para ajudar nesse momento. O que o senhor pensa sobre isso? Bom, eu penso o seguinte, eu acho que é um momento que todos têm que doar, né? Todos têm que doar, é um momento, eu tenho falado isso sempre, é um momento de contribuições, é um momento da pessoa dar um passo para trás. E a Assembleia Legislativa não está sendo diferente. A Assembleia Legislativa já tem hoje 30 milhões disponíveis, já doou 10, vai doar mais 20, justamente porque está dando um passo para trás, porque está fazendo economias, porque já tem um dinheiro assegurado, inclusive esse dinheiro não é que vai economizar, esse dinheiro já está assegurado. Se o governo precisar dele decidir, amanhã nós colocamos ele lá à disposição. Então, esse já foi feito. A verba indenizatória, ela é mais assim, algo mais emblemático, mais simbólico. Então, o que nós fizemos dentro da Assembleia? Eu não posso tomar decisões pelo deputado. Cada deputado ele é uma entidade. Ele toma a decisão por ele. A verba indenizatória foi criada por lei e é dele, ele que define como faz. Então, cada deputado vai tomar a medida do jeito que ele entender. Tem deputado que já falou que não vai usar nada. Tem vários deputados que já falou que não vai usar nada, vai devolver tudo. Tem deputado que já me disse que vai ficar em torno de 50%. Então, assim, ficou a cargo de cada deputado. Ou a verba indenizatória da casa, que é específica, que eu posso cortar, essa nós vamos cortar 80%. 80% dela vai ser cortada, e inclusive para compor esse dinheiro que nós vamos devolver para o Estado. Agora, apenas 2 deputados, que cada deputado que vai tomar a sua posição como ele entender.
Uhum. E como a Certo. consciência dele também, né, mandar, né, porque ali ele tem um gasto e tem a consciência dele. Então, cada deputado entende de uma forma. Eu acho que vai sim haver uma grande redução em cima desse gasto com a Assembleia Legislativa gasta. Uhum. Eu acho que a redução de gasto da Assembleia total com verba indenizatória ela vai cair mais de 50%. Eu acredito que vai. Entendi. Nós temos uma outra pergunta aqui, bem parecida com da TV Cidade Verde lá em Sinop. Olá, qual a opinião sobre o fechamento do comércio em Várzea Grande? A decisão do desembargador Mário Cono deveria prevalecer sobre o decreto da prefeita? Eu já dei minha opinião. Eu acho que não. Eu acho que eu faço uma pergunta, com todo o respeito que eu tenho pelo desembargador Mário Cuno, que é meu amigo pessoal, gosto dele, uma pessoa extremamente sensível, um homem estudioso, mas ele tem mais condições de tomar uma decisão do que a prefeita? Será que ele tem mais informações do que a prefeita tem? Não tem. Quem tem a estrutura, quem tem a informação é a prefeita, é o governador. Então, nesse aspecto, eu acho que eles não deveriam tomar decisões. Mas o momento é esse, nós temos que respeitar as decisões. Mas eu acho que deveria sim prevalecer as decisões dos prefeitos e dos governadores e do presidente da República. Certo. Eu acredito que foram essas as perguntas que o pessoal fez. Tem vários comentários aqui com relação à opinião das pessoas que estão participando. E não sei se ficou alguma pergunta para trás aqui. Se alguém tiver, por gentileza, pode colocar. E te ouvimos como autoridade pública e você, me permita te chamar de você, como Eduardo Botelho, qual é a sua preocupação particular com relação a isso? Está tentando manter o que der, né, de isolamento? Como que está esse passo para você, deputado? Eu estou tentando o máximo possível. Eu tenho minha mãe que tem mais de 80 anos, tem diabetes, tem marca-passo, tem tem mal de Parkinson. Enfim, então eu tenho que, evidentemente, manter um distanciamento dela. Embora eu chegue lá na casa dela de longe, ela fica chamando, não, vem aqui. Eu falo, não, fica aí. Então eu tenho a minha sogra, que também está fazendo um tratamento de câncer. Então nós temos, todas essas pessoas, nós temos que manter esse distanciamento. Então, isso é dolorido para a gente. Minha mãe, por exemplo, já estou quase 30 dias, eu ia quase todos os dias na casa dela, abraçar ela, atendia, deitava do lado dela. Então, é complicado. Mas nós temos que fazer, nós precisamos cuidar dessas pessoas, nós precisamos zelar deles, manter esse distanciamento, manter essa precaução. Então, eu tenho tomado tudo isso, esses cuidados. Meu filho viajou e de lá ele voltou. Quando ele voltou, estava iniciando essa crise e a mulher dele teve sintoma de gripe. Teve que ele e a mulher ficar trancados 14 dias dentro de casa para esperar isso. Então, são situações assim que a gente está vivendo também. Eu estou vivendo isso aqui também em casa, toda hora. Mas nós temos que passar por isso, nós temos que tomar esses cuidados. Mas a minha preocupação maior continua sendo com as pessoas que precisam do dia a dia, que estão trabalhando, que não tem o dia a dia dele, que ele não tem o que comer, que acabou a prateleira dele, zerou em casa, não tem nada. Ele olha para a prateleira, olha para as crianças, não tem nada. Como que vai fazer essas pessoas? Aí fala, o governo vai dar 600 reais, não vai atingir nem 20% das pessoas que realmente precisam. Então, esse que que me intriga, que me dói, eu estar sabendo a situação hoje dos feirantes, dos pequenos agricultores que vive da agricultura familiar, que é aquele cara que ele, o filho, a mulher, tudo trabalha no sítiozinho dele, produz e vai vender na feira. As pessoas não têm como fazer. É o pescador que vai lá, pesca e sai para vender, também não está tendo como ele se virar. Então, eu estou vivendo isso, assim, uma preocupação muito grande em relação a essas pessoas. Eu acho que nós temos que pensar nisso, encontrar uma forma aí de ver como que nós vamos... Porque nós não vamos ter, não adianta nós falar assim,
Então, vamos dar para todo mundo. Nós não vamos ter como, gente. Nós não vamos conseguir. Um mês consegue, no outro já não consegue mais. Então, precisamos haver. E o meu trabalho tem sido isso, de tentar convencer, especialmente as autoridades, de que tem que haver uma deliberação aí seletiva, com todas as precauções evidentes, mas de algum comércio, de oficina, de alguma coisa assim, para começar a movimentar. Uhum. O que me faz lembrar e que eu deixo como uma mensagem nossa da Mecom Brasil aí para ti, é uma frase bem famosa no direito, que é: quando encontrares o direito em conflito com a justiça, luta pela justiça, né? Então, eu acho que essa é uma mensagem que a gente te deixa como uma autoridade pública, como alguém que pode fazer diferença nas nossas vidas, que, embora tenham decisões judiciais que possam interferir aí, não estou analisando nenhum mérito de decisão judicial, né? Não é esse o caso, mas que vocês observando justamente esses números, essa dificuldade, essa necessidade latente nas pessoas, na maior parte da população, sobretudo aqui de Mato Grosso, que não desistam de lutar aí pela justiça. A gente confunde muito judiciário com justiça, né? E a justiça ela pode ser encontrada através de outras metodologias, através do diálogo, através da mediação e através dessa composição que vocês na Assembleia estão buscando fazer entre esses dois pontos, saúde e economia, para o nosso Estado, né? Então, é essa mensagem esse é o pedido nosso para ti, né, como principalmente presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. E acredito que nós conseguimos atender aqui as perguntas das pessoas que entraram. Agradeço muito quem esteve presente. E eu deixo o espaço aberto para ti, para suas considerações, deputado. Agradecendo desde já você ter aceito o nosso convite. Ok, obrigado. Então, realmente é isso que você falou. Nós não estamos pregando nenhum descumprimento de ordem judicial, não, nós temos que cumprir. Nós temos que tentado, logo que começou essa crise, eu criei dentro da Assembleia Legislativa um observatório social. O que é esse observatório? Eu sabia que ia ter conflito. Logo de cara eu vi, porque inicialmente só fica em casa. Mas eu sabia que o ficar em casa tem um custo e nós não temos como bancar esse custo. Então, eu já criei esse observatório para que os deputados participassem desse problema e trazessem algumas sugestões. E isso já deu alguns resultados. Nós chamamos a participação do comércio, do agro, por exemplo, através da AMPA, que fez uma grande doação a pedido da Assembleia Legislativa. Nós estamos agora tentando fazer uma relação com a MT Fomento para que ele arrume um crédito para os pequenos produtores, um crédito subsidiado, para os microempresários, por exemplo, um crédito de 50 mil, 60 mil, 20 mil, 10 mil, enfim, nesses valores aí, para que eles possam sobreviver nesse período. Senão, não vai sobreviver. Se nós não fizermos isso, se não conseguir aí um microcrédito para eles, eles não vão sobreviver. Então, nós temos, isso está caminhando, já aprovamos hoje uma lei, estamos com a ideia de tentar buscar recursos aí através de compra do Tesouro Nacional. Nós estamos tentando aí entrar com crédito para comprar, por exemplo, entrar com 10 milhões e comprar 100 milhões de crédito para ser pulverizado através dessas pequenas empresas. Então, nós estamos tentando tudo isso. São soluções que nós estamos trabalhando lá, que a gente não fala toda hora, mas nós estamos muito empenhados nisso para conseguir esse crédito para os pequenos, porque nós sabemos que vão sofrer muito esses pequenos microempresários aí durante essa crise. Então, são várias ações que nós estamos fazendo e vamos continuar. Nós não temos a solução, nós não sabemos qual o melhor caminho. O que nós temos feito é conversar, dialogar, ouvir as autoridades médicas, ouvindo também o setor de comércio, o setor, do modo geral, aí, de todos os empresários, para tentar buscar o melhor. E orar e pedir a Deus que nos dê sabedoria para nós tomarmos as melhores decisões. Uhum.
Deus abençoe vocês, né? Para que tenham realmente, tragam para a população aquilo que a resposta que venha do estudo das necessidades de todos os lados, né? Porque quando a gente fala em necessidades, a gente não pode só olhar para um grupo, é preciso olhar para todos, né? Para que se busque algo que possa atender de uma maneira adequada, de uma maneira satisfatória, todo mundo, né? Em prol de um bem maior aí. Muito obrigada, então, pela participação, deputado. Informando a todos que estão assistindo que a nossa live ela vai ser transmitida pela nossa parceira, que é a TV Cidade Verde Sinop. Eu agradeço muito, porque nós tivemos uma live que nós realizamos na terça-feira também, que foi muito visualizada, foi com o deputado Alex de Rondônia. Todo mundo está muito curioso, porque eu acredito que essas lives elas aproximam, elas trazem vocês para nós aqui como num olho no olho, assim, sabe? Aproxima você da gente que está aqui longe dos bastidores de uma assembleia. Então, somos muito gratos. Saúde para você, para sua família. Gratidão por ter aceito o convite, deputado. Boa noite para você. Obrigado, boa noite. Pessoal, boa noite.